O Fórum sobre a Violência contra as Pessoas com algum tipo de deficiência mostra números alarmantes. Somente em Ribeirão Preto, em 2 anos, foram 1.400 crimes. Os números apresentados no Fórum sobre a Violência contra os Deficientes revelaram o terror. Entre maio de 2014 e o mesmo mês de 2016, foram 232 furtos, 216 ameaças, 168 casos de lesão corporal, 131 atos de injúria, 125 situações de violência doméstica, 92 de roubo e 77 de estelionato. Isso sem contar os outros crimes que juntos somam mais de 1.400. Acho que há muito pouco o local onde possa se recorrer, né? Por exemplo, a gente sabe que existe uma delegacia na capital, mas eu acho que também precisava ter aqui no nosso município, em Ribeirão Preto, que muitas vezes a gente não sabe aonde recorrer quando sofre um tipo de violência. Em Ribeirão Preto não há delegacia especializada em atender as pessoas com deficiência, ou seja, o básico não estaria sendo colocado à disposição das pessoas. A pessoa com deficiência, o idoso, são a parte mais fraca do sistema, a parte mais frágil do sistema, onde a ausência de uma delegacia própria para cuidar desses assuntos causa um certo temor. Marlene Taveira Sintra está à frente da Associação dos Deficientes Visuais de Ribeirão Preto. Ela sabe o quanto é difícil vencer a deficiência sem ajuda, por isso cobra mais cumprimento das leis. O nosso Estatuto da Pessoa com Deficiência, ele entrou em vigor em 2015, porém ainda há muitas lacunas no seu cumprimento. Para que esse trabalho seja intensificado e nós possamos realmente dar a nossa colaboração nesse processo de mudança. Jefferson também concorda que falta mais cumprimento das leis que já existem. Se somente isso fosse feito, a situação poderia ser amenizada. Falta realmente são as leis colocar em prática, né, na verdade. Tirar um pouco do papel e colocar em prática, para ajudar um pouco o deficiente nessa parte. É o que precisa. Exatamente. Histórias tristes, quase sempre de violência, deixam sequelas o tempo todo, em vidas diversas. São provas vivas dos números apresentados. Fomos comer uma pizza dentro da lanchonete. Houve um tumulto lá fora, quando eu olhei, falei, gente, tem uma briga lá fora. Quando eu estava chegando na porta, o sujeito estava brigando, atirou uma garrafa no outro. Daí pegou os estilhaços na parede e espirrou dentro dos 2 olhos meus. Me assaltaram. Desceu um elemento lá sem arma, então eu reagi, porque ele estava desarmado, tentando tirar minha bolsa, mas aí tinha um outro esperando na moto, ele conseguiu escapar, o outro atirou e pegou dentro do olho. Infelizmente, os números são alarmantes. São diferentes tipos de crimes justamente contra o público mais vulnerável. Por isso, quem já passou por uma situação de violência garante. O ideal mesmo é registrar a ocorrência. Por que você orienta as pessoas a denunciarem? Porque a gente fica vulnerável, né? A gente pode ser surpreendido a qualquer momento, a qualquer lugar. E eu indico fazer um boletim de ocorrência por causa disso. Davi Florim para o Jornal da Clube. A seccional de Ribeirão Preto informou que as delegacias paulistas estão aptas a atender todo tipo de público, inclusive idosos e pessoas com necessidades especiais. A grade curricular do curso de formação dos policiais contempla, entre outras disciplinas, aulas de direitos humanos e atendimento ao público. Agora ao vivo, Cláudia Prats traz mais informações. Cláudia. Pusse, sobre este assunto, eu converso agora com o advogado Júlio Mocin. Doutor, hoje a pessoa com deficiência tem amparo legal contra a violência que sofre? Boa tarde. Boa tarde a todos. Ela tem um amplo amparo legal, seja na própria Estatuto do Deficiente, no Estatuto do Idoso, Lei de Tortura, Código Penal, Código de Defesa do Consumidor, uma lei federal de amparo à pessoa com deficiência, ou seja, a proteção dela é bem ampla na legislação ordinária nacional. Mas na prática, as leis ainda não estão colaborando para diminuir os números da violência contra o deficiente. Onde mora esse problema? Olha, a lei ela deve ser intimidativa, ou seja, ela é feita para que haja o seu cumprimento, a sua se não está ocorrendo essa observância, eu tenho algumas razões.
Pode ser uma delas a falta de conscientização e a própria falta de efetividade no cumprimento dessas leis. A consciência que ainda falta nas pessoas que não respeitam o deficiente pode ser provocada através das leis e da justiça? Olha, veja bem, a justiça tem um fator primordial aí. Qual que seria? Seria uma boa aplicação e rápida aplicação dessa lei, fazendo com que a sociedade vislumbre que deve ser cumprida. E no caso do seu descumprimento, ocorrerá a sanção pertinente. O Código Penal e a Justiça Criminal são frequentemente criticados pela população. Os maiores erros estão no papel, nas instituições ou nas pessoas? Ora, a lei é feita para ser cumprida. Se ela não está sendo cumprida, nós temos que buscar a solução. Porque eu tenho uma falta de estrutura, uma falta de conscientização e uma falta de agilidade no próprio procedimento investigatório ou procedimento mesmo numa ação penal, por exemplo, na justiça. Eu tenho que ter uma celeridade, uma agilidade, dando uma resposta assim à sociedade que essas leis existem e devem ser cumpridas. O deficiente pode encontrar ajuda na OAB? Sim, posto que está dentro das finalidades da OAB a defesa da justiça social, dos direitos humanos e a boa e rápida aplicação das leis. A cidade em si, através da Prefeitura e da Câmara, tem como colaborar neste combate à violência contra o deficiente? Sim, tem como colaborar sim, visando algumas políticas públicas, trazendo ao conhecimento da sociedade essas leis e também levando ao conhecimento do cidadão que o seu descumprimento acarretará uma sanção e uma sanção grave, portanto, devem ser observadas as preditas leis. Para o advogado, hoje é fácil defender a causa da pessoa com necessidades especiais? Ora, o advogado ele vive uma intensa luta diária e se ele tem um cliente com deficiência, com algum tipo de deficiência, ele pode ter dois seguintes problemas. Primeiro, de estrutura do próprio poder público no atendimento a esse cliente. E o segundo é relativo à falta de efetividade e celeridade no cumprimento dessas leis. Muito obrigada, doutor, pela sua participação aqui no Jornal da Clube. E daqui a pouco eu volto para falar que foi transferido aqui para Ribeirão mais um envolvido aí de participar do ataque na Prosegur. Pucci. Obrigado, Cláudia.